Eu acho que agora a gente dá continuidade, né, a essa nossa reunião ou videoconferência, né, tentando instituir um espaço para o diálogo, né, a gente vai estar abrindo quando as DRS fizerem a solicitação do pedido de palavra e também, né, eu acho que a gente vai tentar responder às mensagens eletrônicas que vão estar chegando aqui. Né, a gente espera conseguir dar uma resposta, né, para as questões colocadas por vocês, mas em função do tempo, talvez a gente não consiga também passar por todas as questões que estão chegando por e-mail. A gente já gostaria de dar um encaminhamento, né? A gente já percebeu que entre as perguntas que chegaram por e-mail são perguntas bem relacionadas à estruturação dos indicadores, a utilização do sistema, né, das fontes dos indicadores. E dentro do Departamento de Atenção Básica, a gente tem uma coordenação específica, que é a coordenação que está estruturando todo esse processo do monitoramento dos indicadores e quem também está mantendo a interlocução com os estados e com os municípios em relação a esse tema, né, que é a coordenação de acompanhamento e avaliação. Então, a gente pede para essas perguntas que são bem técnicas e específicas sobre indicadores, que as DRS façam o registro dessa questão, né, façam um pequeno relatório em relação a essas dúvidas relacionadas aos indicadores e encaminhem à coordenação estadual, né, de atenção básica, para que essa coordenação estadual direcione ao Ministério da Saúde. E aí, então, eu e Rosane, né, como referências e apoiadoras aqui do Estado, a gente se responsabiliza em estar estabelecendo a interlocução com a coordenação de acompanhamento e avaliação, lá do Departamento de Atenção Básica, e as outras áreas afins, as outras coordenações de atenção que estão dentro do Departamento de Atenção Básica para devolver a vocês as dúvidas relacionadas aos indicadores. Um exemplo, né, dessa solicitação que chegou aqui por e-mail, né, colocado pela Rita, é uma pergunta se estava prevista a avaliação externa, não, aqui, em relação ao indicador, né, a média de consultas médicas para maiores de 5 anos, no denominador o número é menor de 5 anos. Então, se vocês perceberem, a pergunta da Rita ela é bem específica em relação à estrutura do indicador, denominador, numerador, relacionada à fonte. Então, a gente está pedindo que perguntas como essa, eu já te peço, Rita, que você já registre nessa tua pergunta, né, num relatório e coloque outras perguntas aí do grupo de vocês em relação às questões de indicador e direcione a Secretaria de Estado da Saúde para que ela encaminhe ao Ministério e a gente possa estar estabelecendo o diálogo com a coordenação de acompanhamento e avaliação lá do DAB para devolver essa resposta que é mais relacionada a indicador num tempo, sei lá, talvez daqui a uma semana, dependendo do tempo que vocês encaminhem isso para a gente. Eu acho que a gente já tem o pedido de palavra, né, de uma das DRS, é a DRS de Taubaté, então a gente já vai abrir para Taubaté. Bom dia, meu nome é Cássia, secretária de Saúde de Piquete. Eu tenho 4 perguntas a fazer. A primeira é como utilizar a verba do PEMAC para pagar o apoio às equipes no município que não tem NAT. A segunda, se posso usar o recurso do PEMAC para pagar funcionário. A terceira, vai ter no sistema espaço para colocar outras avaliações externas, como, por exemplo, Qualia B. E a quarta, se posso adquirir equipamentos imobiliários para equipes. Passo a palavra. Em relação à autoavaliação, no aplicativo da autoavaliação que vai ser aberto no sistema, você vai ter 2 opções. Uma opção é você registrar que você já realizou, que a equipe já realizou a autoavaliação. E o outro espaço é que ela realizou a autoavaliação e utilizou a MAC. Se ela realizou outra autoavaliação, o Qualia B, né? Ela vai registrar, colocar aqui, utilizou uma outra autoavaliação e qual foi. E quando a avaliação externa for nas equipes,
ela vai estar solicitando, né, o registro de como foi essa autoavaliação, que instrumento é esse, né, que resultado teve, como foi feito um planejamento em relação aos pontos de fragilidade das equipes, né, muito parecido com o AMAC, né, vai ter um planejamento de fortalecimento das ações em relação aos pontos, né, que tem de fragilidade daquela equipe, né, pode ser qualquer instrumento de autoavaliação que vai ser considerado. Se utilizou o AMAC, vai colocar que utilizou a autoavaliação AMAC, e vai descrever o AMAC dentro do sistema, porque o AMAC no sistema ele vai permitir um cálculo, né, que o sistema vai estar fazendo o cálculo automático e mostrando os pontos mais frágeis e mais fortes de cada equipe. E no final do AMAC você tem uma sugestão de plano de intervenção, também para fazer um planejamento nos pontos centrais, né, que tem fragilidade do processo de trabalho das equipes para poder estar propondo, né, a melhoria. E então você pode usar o aplicativo da autoavaliação, você pode estar colocando, né, o instrumento que você utilizou, pode ser o AMAC ou pode ser outro. E o fato de você já ter utilizado, né, um instrumento de autoavaliação, isso já caracteriza que você está com 10% da pontuação. Quanto à utilização da verba do PMAC, né, da utilização do PAB variável de qualidade, você pode estar utilizando conforme as orientações do que você pode utilizar o recurso, né, dentro da atenção básica, que é orientado pela 204 e pela nota técnica que foi disponibilizado no nosso sistema, que é o nosso sistema, né, que é o site da atenção básica, que é o www.saude.gov.br/DAB, Departamento de Atenção Básica. Então, lá está a orientação, né, de como você pode estar utilizando o recurso do PMAC, né, e ele está dentro do que é preconizado na utilização do recurso do PMAC, do PAB variável. E ele preconiza, né, a utilização do PAB variável, você pode sim estar utilizando para pagamento de profissionais, né, a gente já pode estar utilizando esse recurso, né, dentro da atenção básica. Desde que sejam, claro, profissionais atuando, né, na atenção básica. Tem mais uma questão, né? A gente vai estar aqui respondendo que chegou por e-mail, que foi da Maria, do município de Suzano. Ela também questionou em relação ao AMAC, né? Se o AMAC e as diretrizes de intervenção do AMAC têm que ser enviada pelo Ministério, né? Como? Então, assim, Maria, no aplicativo, né, que a gente está aguardando que seja aberto até a metade de abril, né, que é o aplicativo que vai ser da autoavaliação, tem sim que registrar, né, como eu acabei de colocar, ou registra do AMAC ou registra outra autoavaliação. Então, esse aplicativo vai ser disponibilizado no nosso sistema, né, esse site que eu acabei de passar para vocês. Lá você entra dentro do link do PMAC e lá vai estar o aplicativo autoavaliação, onde vocês vão estar colocando qual autoavaliação vocês realizaram. E tem uma segunda questão também é Mayra, de Suzano. Se a primeira autoavaliação externa, o município deve chamar ou haverá a primeira automaticamente? Não, a autoavaliação externa, a avaliação externa também vai ser um aplicativo, né? São 3 aplicativos que o Ministério vai estar abrindo, né? A nossa previsão é até a primeira quinzena de abril. O primeiro aplicativo é sobre os indicadores, né? Que vai ter uma tela onde vai estar sendo colocado em que momento se encontra cada equipe em relação aos indicadores. Essa é uma tela com o aplicativo. O segundo aplicativo é da autoavaliação, né, que eu acabei de colocar, e o terceiro aplicativo é da avaliação externa, aonde o município vai estar preenchendo que momento se encontra dentro dessas 5 dimensões que a gente apresentou para vocês, e ao final ele vai fechar e solicitar a avaliação externa. E a dinâmica da avaliação externa está sendo construída, em quais estados irá iniciar a avaliação externa, em quais municípios e equipes. Isso vai ser disponibilizado também para o Brasil.
Eu queria só dar continuidade, porque algumas perguntas estão chegando por e-mail, né? E talvez nesse pedido da palavra das DRS, esclarecendo algumas mensagens eletrônicas, a gente também pode estar esclarecendo algumas dúvidas relacionadas aos grupos das DRS. Então, continuando aqui com as perguntas da Rita, né? Ela coloca se estava prevista a visita de avaliação externa em abril e se haverá visita de avaliação externa, quando será? Então, se a gente lembrar, naquele cronograma que eu apresentei, né, o mês de abril vai ser um mês onde a gente vai lançar o aplicativo, né, do PEMAC, esse aplicativo que vai caracterizar o início da fase 3, que é a da avaliação externa. No mês de abril, certamente, né, os gestores e as equipes serão convidadas a entrar nesse aplicativo e estar alimentando com algumas informações necessárias e que irão subsidiar o processo de avaliação externa. Então, mês de abril, se a gente lembrar daquele cronograma, é um mês para que a gente caracterize o início da fase 3 e que a gestão consiga informar, né, alimentar, declarar por meio desse aplicativo algumas informações. A partir de abril, maio, junho e julho, né, vocês estão lembrando daquele cronograma, é que a gente tem nessa previsão que as visitas ocorram, né, de forma efetiva em todos os municípios e em 100% das equipes com adesão ao PEMAC. Então, certamente a avaliação externa ou a visita do certificador aconteça ou comece a partir do mês de abril. E o tempo que a gente está colocando para que isso aconteça no Brasil como um todo até julho. Tá? Outra pergunta de Rita, em uma equipe onde o profissional médico foi desligado, pode continuar no PEMAC? Aí a gente vai ter que lembrar da portaria que institui a Política Nacional de Atenção Básica. Lá a gente estabelece alguns prazos para que o gestor se organize e recomponha a equipe. Né? O ideal é que a equipe fique 100 profissionais no máximo, né, no prazo que está determinado, inclusive para o sistema, no máximo 60 dias. Então, vamos pensar que se aquela equipe está sem médico, mas é uma equipe com adesão ao PEMAC, que o ideal, que até o momento que essa equipe receba a visita do certificador, ela seja de novo reconfigurada ou recomposta com um profissional médico. Mas o gestor, né, por meio da Portaria Nacional de Atenção Básica, tem 60 dias para organizar essa equipe para que ele não tenha perda de recurso. Uma outra pergunta também de Rita, só para concluir aqui as solicitações da Rita, se as equipes de saúde da família que participaram do PEMAC e optaram por realizar o AMAC, precisam continuar com o AMQ, ou pode dar continuidade ao processo de autoavaliação do AMAC. A gente está dizendo que o PEMAC traz uma ferramenta, que é o AMAC, que é, na verdade, uma atualização de todos os padrões de qualidade do AMQ. Agora, a gente não está dizendo, e eu acho que isso é importante ressaltar, que o AMQ deixou de existir. Não, o AMQ se mantém como uma ferramenta também possível, né, da gestão e das equipes trabalharem, né, com processos de autoavaliação. A diferença, né, do AMQ para o AMAC é que o AMQ, todos os padrões e as discussões, os momentos avaliativos, estavam muito voltados ou direcionados para as equipes da Estratégia Saúde da Família. E o AMAC, quando a gente refez ou reconfigurou o AMAC, a gente reconfigurou a ferramenta de forma a atender todas as equipes de atenção básica. Então, se em algum município, né, que está trabalhando com a AMQ, mas que também, na adesão ao PEMAC, tem equipes de atenção básica, e não só as equipes de saúde da família, ou seja, as equipes de atenção básica que foram parametrizadas para participar do PEMAC, não vão conseguir utilizar a ferramenta AMQ, porque ela é muito voltada só para as equipes de saúde da família. Né? Agora, não há necessidade de uma coisa estar suprimindo a outra. Na verdade, elas são processos de autoavaliação complementares. A gente tem sugerido mais o AMAC porque ele guarda similaridade com as dimensões, né, que a gente definiu no processo de avaliação externa. Ok? Rita, obrigada por ter encaminhado essas questões. Agora eu acho que a gente abre, né, para o pedido de palavra, ou para interlocução, com a DRS da Baixada Santista. Bom dia, DRS da Baixada Santista.
Bom dia, meu nome é Clarissa, sou enfermeira coordenadora da saúde da família de São Vicente. Eu tenho aqui 3 dúvidas do pessoal do grupo aqui da Baixada Santista. A primeira é o seguinte: na prática, o que o Ministério e o Estado estará fazendo para capacitar os apoiadores institucionais? A segunda questão: se um apoiador pode dar suporte, quantas equipes um apoiador pode dar suporte? E em relação à educação permanente, na prática, qual é o suporte que será dado aos municípios? Sua palavra. Você respondeu essas duas apoios, porque as perguntas de Clarissa é toda relacionada a apoio institucional. Certo. Clarissa, em relação... o Ministério, ele coloca algumas sugestões, né, de como pode ser organizado o apoio institucional nos municípios. A organização, ela tem que ser muito realizada dentro do contexto de cada município, né? Não tem como a gente preconizar quantas equipes cada apoiador institucional vai estar acompanhando dentro dos municípios, porque isso é uma coisa bem singular, né, que tem que ser analisada, estruturada com a gestão do município, junto com os profissionais que vão estar dizendo qual é a melhor forma, qual é o melhor desenho para cada município do Brasil, né? Porque quando a gente fala em relação à questão das propostas, né, do Ministério, são propostas para o Brasil. Então, as particularidades, as singularidades, elas têm que ser analisadas dentro de cada contexto. O que o Ministério sugere, né, as formas de organização do apoio institucional para os municípios, a gente coloca como sugestão que seja contratado, né, pode ser contratado através do NASF, né, que é o sanitarista, dentro da inserção agora dos profissionais do NASF, a gente colocou como opção sanitarista, que ele vem com essa função, né, de tá organizando e estruturando o seu trabalho para ser um apoiador institucional para as equipes, né, dentro da possibilidade de cada município, né? Então, se o município, o apoio institucional, ele vai estar sendo realizado só para o município, para a cidade, para a questão urbana, né? Eu estou querendo separar. Se o município ele só tem a cidade, ele é só uma cidade que não contempla a área rural, é um desenho. Se eu tenho um município que tem a metade das equipes trabalha na cidade, trabalha na área urbana, e a metade na área rural é um outro desenho, né? Então, assim, ele tem essa entrada que pode ser pelo NASF e esse desenho é muito particular de cada realidade. A capacitação dos apoiadores, né, cada espaço vai ter que estar organizando a educação permanente para os seus apoiadores institucionais. Nós estamos formando uma rede de apoiadores institucionais para o Brasil e que esses apoiadores do Ministério, né, que são os apoiadores institucionais, podem estar fortalecendo e contribuindo também para a educação permanente dos apoiadores, tanto no Estado, também nos municípios, né? O Ministério hoje oferta uma equipe de apoiadores e oferta para essa equipe de apoiadores uma qualificação mensal, né, que a gente realiza em Brasília. E isso a gente pode estar organizando também nos estados e apoiando também, eventualmente, os municípios. Acho que é isso. Eu vou estar pegando aqui mais uma solicitação que chegou por e-mail, é lá da equipe da Secretaria Municipal de Saúde de Assis. Não colocou o nome, mas bom dia, equipe da Secretaria Municipal de Assis, né? Bom saber que vocês também ainda estão aí reunidos e com dúvidas em relação ao PEMAC. Eu acho que a gente vai ter que lembrar, né, que as dúvidas, elas acontecem e acontecem quando os processos estão de fato ocorrendo, né? Então, eu acho que talvez a gente consiga hoje, nesse pouco tempo, sanar algumas dúvidas, mas a gente mantém, né, a interlocução para poder responder a outras questões para vocês também em outros momentos, se as pessoas não se sentirem tão contempladas com as respostas que a gente está falando aqui hoje, né? Mas de Assis, né, está perguntando assim: podemos utilizar a avaliação Qualy-AB
para a fase da autoavaliação, mesmo tendo sido realizada antes do período de adesão ao PEMAC, né, é importante lembrar que a fase 2 do PEMAC, ou PEMAC, né, ele traz todo esse movimento, esse pensamento de mudança. Né? Na fase 2, das dimensões que ele traz e que faz com que a gente comece a pensar são processos de autoavaliação. Então, é muito positivo saber que aqui no Estado, né, várias equipes já faziam processos autoavaliativos, que seja utilizando a MQ ou que seja utilizando o Qualis AB. Então, claro que esses são processos reconhecidos e entendidos como também de autoavaliação, né? E que bom que são processos que as equipes já vinham realizando anterior ao programa do PEMAC, ao PEMAC necessariamente, né? Eu acho que a gente tem que olhar para o PEMAC como um processo pedagógico, né? E aí para nos chamar, né, e nos fazer refletir que uma das possibilidades da gente pensar ou requalificar processos de trabalho são também, né, as discussões da autoavaliação por meio dos padrões de qualidade. Então, é claro, né, e afirmo mais uma vez, que as ferramentas que aqui no Estado os municípios já utilizavam anterior ao PEMAC para estabelecer os processos de autoavaliação serão sim reconhecidos, né, como ferramentas no processo autoavaliativo. Lembrando, né, que processos de autoavaliação na composição geral das notas das equipes carregam um percentual de 10%. Tem uma outra questão colocada. Agora eu não sei porque foi a Aparecida da Centro de Saúde 2, Aparecida do Oeste. Vão ser levadas em considerações as notas do Qualis AB, obrigatoriamente? As notas que obtivemos na avaliação vão ser levadas em consideração no repasse da verba? Ou vão ser levados o nosso desempenho após a intervenção? Então, lembrando que processos de autoavaliação são processos pedagógicos, né? A gente vai ter uma nota também do AMAC, tem uma nota relacionada ao Qualis AB, sim, né? Mas são notas, né, ou menções para que a gente possa refletir sobre elas. Não são essas menções de uma forma isolada que vão instituir o repasse de recurso financeiro do PEMAC. Vamos lembrar que o processo de autoavaliação é 10%. Para que o município consiga, né, e as equipes consigam ter 100% do recurso do PEMAC, além da autoavaliação, o que vai compor a nota o processo de monitoramento e avaliação dos indicadores de desempenho e também, né, tudo mais que foi identificado e avaliado e registrado por meio da certificação e que se dará com as visitas in loco. Eu vou abrir agora, né, a palavra à DRS de Bauru. Bom dia, DRS de Bauru. Bom dia, meu nome é Juliano, coordenador de saúde da família de Avaré. Hoje participando desta videoconferência pelo Polo de Bauru, contendo aqui 37 pessoas aqui na sala de diversos municípios. É o seguinte, no dia da avaliação externa, o município não atendendo a algum quesito, como exemplo, a valorização do profissional, ou estar com a unidade básica em reforma, ou não cumprimento da carga horária do médico, se será descredenciado ou se teremos algum prazo ainda para solucionar tais requisitos. Também a solicitação de um link para verificar como será a avaliação externa. E na parametrização e pactualização, se nós fizermos muito acima, se tem como rever isso. Obrigado e passo a palavra. Juliano, eu não sei se eu entendi bem a sua última pergunta, mas em relação... obrigada, viu? Um grupo grande de pessoas assistindo a vídeo, que bom, muito bom. Em relação à avaliação externa, a ideia, né, é que ninguém seja prejudicado, né? Na verdade, a gente vai pensar que este é um primeiro momento da avaliação externa dentro de um programa e que esse programa prevê a avaliação externa
como um dos seus movimentos ou uma das suas fases. Então, é possível que nessa primeira avaliação, né, as equipes que não tenham ou não estejam completas, aquelas unidades que não estão tão bem adequadas, né, sejam identificadas com essas fragilidades. A equipe com essa fragilidade não está composta, ou da unidade não está em reforma, mas é importante a gente olhar para a avaliação externa como um processo para identificar essas fragilidades também, né, para que a gente possa também intervir, né, lá no Ministério da Saúde, a Secretaria de Estado da Saúde, né, e a própria gestão municipal. Então, a ideia é que ninguém seja punido por aquilo que talvez nesse primeiro momento não esteja tão adequado. Pelo contrário, né, que a avaliação externa traga essas dificuldades que a gente também está apontando, essas dificuldades que a gente já de antemão já consegue identificar, né? E eu acho que essa questão é importante até para que o apoio institucional do município possa se organizar, né, no apoio a essa equipe que está sem profissional médico, ou no apoio a essa unidade que está em reforma, e que o Ministério também possa olhar para isso. Então, vamos olhar o processo de avaliação externa como um processo pedagógico também do PEMAC. A ideia é que tenha não só um link, né, mas que vocês tenham acesso a todo o resultado da avaliação externa. E o que foi pactuado na CIT, na última CIT, é que os municípios e as secretarias de Estado tenham acesso a essas informações antes que o Ministério faça qualquer publicidade desse resultado. Então, vocês vão ter o primeiro acesso e vocês vão poder refletir sobre os resultados da avaliação antes que isso seja publicizado. Vamos então responder, tem mais duas questões aqui que chegou por e-mail em relação à avaliação externa. A primeira questão é, o instrumento de avaliação externa, quais serão os instrumentos de avaliação externa e como será utilizado, né? Os instrumentos são aqueles que a gente colocou, centralmente vão ser 3, né? Poderão estar utilizando, dependendo da necessidade, alguns complementares. Mas o avaliador externo ele vai estar utilizando entrevistas que vão ser feitas com os gestores, com os profissionais de saúde e com usuários, né, como a gente apresentou. Também vai ser utilizado muito a questão da documentação, registro, né, registro em documentos, que pode ser prontuário, pode ser ata, né, de reuniões, ata do conselho, prontuário, né, a autoavaliação, né, o registro da autoavaliação, um documento que comprove. Então, são outra ferramenta, né, a questão dos registros em documentos. E o terceiro é a observação in loco, né, que o próprio avaliador vai estar observando itens, né, relacionados à questão da infraestrutura, questão de medicamento, insumos. E a outra questão também relacionada à avaliação externa que a gente recebeu, quem serão os informantes? Depende, né? Depende do padrão que vai estar sendo avaliado, vai ser um X informante. Dependendo do padrão, vai ser outro informante, né? Como eu coloquei para vocês, as entrevistas vão ser feitas com profissional, gestor e usuário. Eu queria também, antes de abrir mais uma vez para Bauru, só colocar, né, algumas questões, estabelecer o diálogo aqui com as perguntas da Secretaria Municipal de Saúde de São Bernardo do Campo, certo? O grupo colocou 4 questões, né? Uma primeira, que é se vai disponibilizar a apresentação. Eu acho que todas as apresentações que a gente utilizou aqui, a gente pode estar sugerindo, e o grupo da Secretaria de Estado da Saúde também está assistindo essa nossa conversa numa outra sala. Então, acho que a gente já vai sugerir que essas apresentações sejam disponibilizadas na página da Secretaria de Estado da Saúde. Então, elas estão aqui, vocês podem utilizar, mudá-las da forma que vocês acharem mais adequado, né, nessa discussão dentro do território de vocês sobre esses temas, né? Aí uma segunda pergunta, né, que não é uma pergunta, é mais uma crítica, e eu gostaria de estar registrando, que vem lá de São Bernardo do Campo, que é o excesso de normatizações em relação
a de como se desenvolver os processos em andamento para os municípios. Então, está chamando atenção para isso. Aí, como pergunta também, lá de São Bernardo, vem: quando será disponibilizados os materiais, se temos em plataforma para avaliação externa, e que ele está sugerindo, né, ainda lá de São Bernardo, que é importante a gente manter esses espaços de diálogo entre o DAB e o Ministério, entre a SES e os municípios. Então, assim, em relação à normatização, eu acho que se a gente olhar para as dimensões do PEMAC, muitas coisas as secretarias municipais já desenvolvem, já fazem. Muitas coisas que a gente está trazendo do PEMAC não são novidades, né? É a discussão da educação permanente, que a gente sabe que aqui no Estado, fortemente, vocês têm isso instituído, vocês têm o apoio da Secretaria no desenvolvimento de processo de educação permanente. A gente está falando de monitoramento de indicador, né? Eu acho que o Qualis AB traz um pouco essa questão do monitoramento, de como instituir monitoramento. Talvez não sejam os mesmos indicadores, ou sejam indicadores semelhantes. Então, não é uma normatização ou uma novidade também essa questão. Processos de autoavaliação vocês já fazem, então eu acho que vocês estão num processo bem avançado em relação a essa dimensão da fase 2 do PEMAC. Talvez o que talvez também não seja tão novo assim, é a questão do apoio institucional, né? Eu acho que vocês já vêm trabalhando muito nessa questão do apoio institucional aqui, tanto do Estado, né, para com as DRS e os municípios. Eu acho que o COSEMS também, né, vem trazendo essa tecnologia do apoio institucional, né, fortemente aqui para o Estado, né. Alguns municípios a gente sabe que já desenvolvem processos de apoio institucional, talvez até com outro nome, né, chamando de supervisão, mas que eu acho que é um processo que a gente pode estar revendo e ampliando nessa discussão do que seja a função do apoio institucional, né. Então, se a gente olhar para tudo isso, né, eu acho que não é uma normativa, né, ou não são normativas novas, né. Eu acho que o que a gente está trazendo são dispositivos e ressaltando esses dispositivos de coisas que a maioria das equipes e a maioria dos municípios já faz. E a gente também, né, gostaria de até agradecer aqui a Secretaria Municipal de São Bernardo do Campo, né, por trazer essa sugestão, porque também é uma sugestão que a gente tem dialogado sempre com a Secretaria de Estado da Saúde, de que esses espaços onde a gente possa estar vindo, onde a gente possa estar se aproximando, né, das Secretarias Municipais de Saúde, das DRS, é muito importante. Então, eu acho que essa sugestão, ela é uma sugestão que vai ser direcionada aqui à Secretaria de Estado da Saúde como uma excelente sugestão. Eu acho que esse aqui é um espaço que é um espaço virtual, mas um espaço importante, porque por meio, né, dessa videoconferência, eu acho que a gente está conseguindo chegar a muitas pessoas e pelas perguntas que estão chegando aqui, a muitos profissionais também das equipes. Então, a gente vai voltar a pergunta para a DRS Bauru. Obrigado. A pergunta é o seguinte, sobre a pactuação, né? Se nós, quando foi feita essa pactuação, essas metas, e a partir de agora nós verificamos que essas metas ou atingiu a mais, tem como nós estarmos revendo essas metas? E desde quando vão estar avaliando os indicadores através do CIAB? Obrigado e passo a palavra. Juliano, na verdade, né, não houve ainda nenhuma pactuação de meta, né, para os indicadores. Não sei se vocês estão lembrados. No momento da adesão, né, na página de gestão do programa do PEMAC, a gente apresentou a relação dos indicadores, que naquele momento da adesão era para que todos os municípios e as equipes, né, tivessem acesso a uma das dimensões do PEMAC, que era o monitoramento, e quais, né, os indicadores que a gente estaria monitorando. Então, não fizemos ainda nenhuma pactuação de meta. E a gente sabe, e aí é por isso que também na composição geral das notas das equipes, o monitoramento, né, dos indicadores mantém um percentual de 20%, é porque a gente sabe que muitas equipes, muitas secretarias municipais ainda estão adequando, né, o Sistema de Informação da Atenção Básica, o CIAB. Porque a gente começou, né, essa versão nova do CIAB no final do ano passado, eu acho que a apresentação das fichas complementares
complementares no final do ano passado, e a gente sabe que alguns indicadores que a gente vai estar monitorando, né, ou quase todos, na verdade, a fonte é o CIAB. Então, eu acho que o que a gente vai ter nesse primeiro momento de monitoramento e a apresentação aos municípios é um painel geral da situação dos indicadores, é um retrato de determinados indicadores. Claro que aqueles que não estão muito vinculados às fichas complementares, a gente já pode estar fazendo a apresentação de um histórico, né, desse indicador, ou para aquele que a fonte necessariamente é a ficha complementar, a gente possa estar mostrando a situação daquele indicador, que seja nesses primeiros meses de 2012, que seja numa série histórica, para a gente olhar, né, para a situação desses indicadores e iniciar, sim, o nosso monitoramento e a nossa pactuação de metas, né, e as nossas estratégias para aqueles indicadores que a gente perceber que não estão, né, em relação ao que foi pactuado, em outras pactuações, até a do pacto, né, pela saúde, numa condição muito adequada. Então, eu acho que o processo de monitoramento, ele começa a partir dessa análise geral da situação dos indicadores, que vai ser publicizado também por meio de um aplicativo, né, e que vai ser publicizado na página de gestão do programa, na página do Departamento da Atenção Básica, que a gente espera ainda e também no mês de abril. Eu acho que é isso, eu espero ter respondido, Juliano. Caso não, a gente reforça a ideia de que vocês registrem as dúvidas e encaminhem à Secretaria de Estado da Saúde para que em tempo a gente possa devolver à Secretaria e essas informações cheguem até vocês. Eu acho que esse momento da vídeo também é um momento legal que a gente pode estar fazendo e relacionando essas perguntas e respostas para ser um documento usual nosso aqui, compartilhado nosso aqui em relação às dúvidas do PEMAC aqui no Estado. Então, vamos pensar que pode ser um produto dessa nossa videoconferência, né, o registro das perguntas e respostas, para a gente poder também socializar, quem sabe, na página da Secretaria de Estado da Saúde aqui de São Paulo. E eu vou abrir a palavra, né, à DRS Campinas. Bom dia, DRS Campinas. Jundiaí, estou representando a DRS de Campinas. Na verdade, muitas das nossas dúvidas já foram respondidas, né, durante o debate, e ficou uma questão. O instrumento de informação que será disponibilizado, a MAC, ele será alimentado em todas as suas dimensões pelas equipes de saúde da família? Oi, em relação à MAC, nós temos duas dimensões. A dimensão que deve ser preenchida pelo gestor, que é a dimensão do gestor, e a que é a dos profissionais de saúde. Então, o AMAC, ele tem que ser utilizado e respondido pelo gestor. Aí, gestor compreende secretário de saúde, coordenador, gerentes, né? Todos os gestores do município, ele tem que responder a parte que se referencia à gestão. E os profissionais de saúde, eles vão responder a parte que é dos profissionais de saúde, que é a segunda dimensão. Então, ele é dividido em dois e vai ser alimentado pelo gestor e pelos profissionais de saúde. Tem algumas questões aqui que chegaram, só que não veio a identificação da pessoa. Mas tem uma primeira pergunta que fala assim: se o QualisAB será considerado como parte dos indicadores da avaliação, que é fato? Se sim, como muitos municípios não preencheram o QualisAB, como será composto os indicadores para estes municípios? Eu acho que essa discussão do QualisAB é uma discussão importante. Eu acho que a Secretaria de Estado da Saúde tem uma equipe que pode dar um suporte aos municípios nessa discussão, né? Vão olhar para o QualisAB, para o AMAC, para o AMQ, como ferramentas que subsidiam processos de autoavaliação, né? Mas que dentro, né, da fase 2 do PEMAC, a gente tem uma dimensão que é só do monitoramento e só dos indicadores. Então, para aqueles municípios que não estão trabalhando com QualisAB ou que precisa rediscutir a utilização do QualisAB
a questão do monitoramento dos indicadores do PEMAC, ele se mantém, né? Se mantém naquela relação de 47 indicadores, sendo 24 de desempenho, que é o que vai compor, né, a nota das equipes naquele percentual de 20%. Então, uma coisa é você estar trabalhando processos de autoavaliação, a outra coisa, né, é você ter uma relação de indicadores para começar a instituir o processo de monitoramento. Agora, vamos lembrar que a autoavaliação, né, ela está implicada e ela traz várias questões, inclusive, né, dentro das suas subdimensões, questões relacionadas ao monitoramento. Então, no momento que as equipes começam a fazer as discussões da autoavaliação, a discussão dos padrões, dentro de algumas subdimensões, isso está bem direcionado, né, para a questão do monitoramento, como é que a gente está fazendo isso, quais são os indicadores que a gente está fazendo isso, quais são as nossas fontes de análise quais são as nossas fontes que a gente está utilizando no monitoramento, se é só CIAB ou se são outros sistemas, se são os indicadores do PEMAC ou se são os indicadores que a Secretaria tenha pactuado com os municípios. Então, eu acho que um processo está implicado no outro, né? Mas que dentro do PEMAC a gente tem uma relação específica de indicadores que vão estar compondo a nota. Então, independente do Qualizab, eles estão ali colocados também como um indicativo na composição da nota. Deixa eu ver aqui, mais alguma pergunta? Eu acho que eu já respondi um pouco ainda essa pergunta, que está colocando assim: em São Paulo há outros arranjos organizacionais nas unidades. Os indicadores considerarão isso? Né? Eu acho que é uma questão para a gente estar discutindo, inclusive por meio do apoio, né, que a Secretaria de Estado da Saúde está instituindo aqui. E aqui está perguntando quais as universidades de São Paulo estão participando da etapa da avaliação externa nas unidades básicas de saúde de São Paulo. Eu vou retomar aqui, mas na apresentação eu trago, né, e digo quais são os grupos de universidades que estão participando do PEMAC como um todo, né? Então, a gente tem várias federais, né, de vários estados, e de São Paulo, deixa eu só procurar aqui, a Universidade de São Paulo, a Escola do ABC. Então, de forma geral, né, seriam aqui, bom, a Universidade Federal de Pelotas, se a gente perceber, pode passar. Aqui, ó, a gente tem, nesse slide anterior, volta um pouquinho, por favor, né, que é um grupo que vai estar sendo conduzido pelo grupo da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né, onde a gente tem a participação nesse processo de instituições formadoras aqui de São Paulo, que é a Universidade de São Paulo e a Escola do ABC, os parceiros aqui no Estado, que representam o Estado na certificação. Eu acho que é isso. A gente vai abrir agora, né, a palavra para a DRS de Araraquara. Bom dia, DRS Araraquara. Representando o DRS de Araraquara. Tem 3 perguntas para fazer. Nós gostaríamos de saber se haverá uma fiscalização desse dinheiro. A segunda pergunta: a Universidade Federal de São Carlos fará parte da avaliação externa? E a terceira pergunta em relação aos desafios. O que é considerado risco e vulnerabilidade no processo de acolhimento e demanda espontânea? Passo a palavra, obrigada. Em relação à fiscalização do dinheiro, ele é PAB variável, né, de qualidade, e vai estar sendo monitorado da mesma forma que a gente monitora o recurso financeiro, né, que é o repasse da atenção básica para os municípios. São Carlos, nesse primeiro momento, ela não está incluída, né, na avaliação externa. É uma universidade que não tá incluída nesse primeiro momento para estar fazendo esses registros. E a gente tem uma pergunta aqui, gente, que é em relação ao COSEMES, de São Paulo, né, que está nos perguntando. Após a avaliação externa, quanto tempo levará para o recurso ser repassado para os municípios? Data base será qual? O nosso período da avaliação externa a previsão vai ser de maio a primeira quinzena de julho, né?
O município que for avaliado na primeira quinzena de julho, ele vai estar recebendo um retroativo, como todas as outras equipes que receberam a avaliação no primeiro momento. Então, a gente vai estar pagando o retroativo da avaliação externa. O município que tiver, o último município a ser avaliado, ele não vai ter nenhum tipo de perca de recurso. Todos vão começar a receber a partir da competência, né, prevista, a competência abril, né, se a avaliação começar em maio, então todos os municípios, inclusive o que for avaliado, né, na primeira quinzena de julho, se ele receber 100%, a equipe que receber 100%, ela vai receber o 100% retroativo ao pagamento, né, do mês de competência que todas as outras começaram a receber. Gente, eu queria mais uma vez solicitar, né, gentilmente a vocês, que essas questões relacionadas aos indicadores, vocês façam um relatório, né, e encaminhem à Secretaria de Estado da Saúde. Eu recebi um e-mail, eu acho que todas as perguntas são da Yara, né, eu não consigo saber de qual lugar que a Yara está falando, mas é o nome Yara, e a Yara coloca, né, e sugere que a área saúde da criança, e ela cita, solicitar calcular a média de atendimento de puericultura para médicos e enfermeiros, solicitar a média de consultas para médicos para menores de 1 ano, devemos considerar o que já calculamos no item, produção geral, proporção de consultas médicas para cuidado continuado programado, proporção de consultas médicas de demanda agendada, proporção de consulta médica de demanda imediata. Então, Yara fez uma relação de questões, né, e dúvidas relacionadas aos indicadores. Então, a gente está pedindo, porque essas questões relacionadas e muito específicas sobre indicador, que vocês relacionem a questão, que a gente vai direcionar a coordenação de acompanhamento e avaliação lá do Departamento de Atenção Básica, para que vocês possam ter uma resposta mais técnica em relação a essas dúvidas. E aí, mantendo, né, ainda eu acho que é da Yara, como devemos atender os anexos nos itens consultórios dos generalistas, uma vez que os consultórios comuns não contemplam a ginecologia e vice-versa. Eu acho que é uma questão que a gente pode estar levando também para discussão interna, lá junto com a coordenação de acompanhamento e avaliação. Ainda a pergunta, como devemos atender a medicação e insumos odontológicos? Temos que considerar o que temos no município dentro das especificidades ou só da rede básica? Então, acho que a gente pode estar levando essas questões para a coordenação de saúde bucal. A pactuação será trimestral ou semestral? Haja vista monitoramento contínuo das equipes. E quando pactuarmos as metas, devemos calculá-las mensal, trimestral ou semestralmente? Então, a gente vai começar a fazer esse processo de monitoramento a partir dessa primeira visão da relação dos indicadores, né? Aqueles indicadores de desempenho. E aí eu acho que essa pactuação, né, do monitoramento, ela vai se dar em ato, por meio da dimensão de análise e da condição de cada um dos municípios, que pode ser mensal, pode ser bimestral, pode ser semestral. Eu acho que essa questão ela não está amarrada pelo programa. O que a gente quer é que a possibilidade do monitoramento de indicadores seja uma possibilidade, uma estratégia discutida entre os profissionais das equipes, discutida entre a gestão e as equipes, e que seja instituído, né, na gestão o processo de monitoramento e avaliação, né? Por meio do PEMAC vai se dar, né, quando a gente estiver instituindo a fase 3, que é a certificação externa. Então, vai se olhar, né, para esses processos e vai se identificar como é que as secretarias municipais, as equipes, estão fazendo o monitoramento, né? Mas eu acho que isso é um processo contínuo, é um processo onde as secretarias elas têm autonomia em poder estar instituindo se é semestral, se é bimestral, né? O importante é que a gente faça o monitoramento e faça, né, os planos de intervenção na medida que a gente perceba que precisa melhorar num indicador ou no outro. Eu acho que da Yara, espero ter respondido, Yara, né? Mas também, se não, acho que a gente mantém o registro da pergunta para que a gente possa, né, estar fazendo uma relação de perguntas e respostas aqui para o Estado de forma compartilhada. Então, se você não se sentiu contemplada, né, registre a sua pergunta e direcione à Secretaria de Estado para a gente poder, em parceria, estar
tá elaborando esse documento de perguntas e respostas. A gente vai abrir agora para a DRS de Presidente Prudente. Bom dia, DRS de Presidente Prudente. Bom dia, meu nome é Diana, sou articuladora da Atenção Básica no ACIR, da Regional do Presidente Prudente, ACIR Extremo Oeste Paulista. Eu tenho uma unidade com uma conformação diferente, que não é ESF. Porém, ela ainda está se organizando. Ela vai ser prejudicada nessa autoavaliação? Ela só vai ficar nos 10%? Passo a palavra. Não sei se eu entendi direito. Diana, não sei se a gente compreendeu muito bem a sua questão. Você colocou que tem uma unidade básica de saúde, que ela aderiu ao PEMAC e que ela não está na mesma organização e estruturação de uma equipe de saúde da família. A gente tem que entender, né, que organização, como é que está organizado essa equipe, como é que está o processo de trabalho. Não tem como a gente emitir uma opinião de como ela vai ser avaliada sem a gente conhecer, né? Então, ela vai ter que ser, na visita da avaliação externa, vai ter que ser conversado e analisado em que situação se encontra, né? Então, num primeiro momento, não teria como a gente estar avaliando sem conhecer exatamente a realidade. Aqui a gente tem várias... Gente, a gente tem a questão, né, das perguntas relacionadas aos indicadores, que a gente está pedindo para que vocês se organizem, né, as questões e encaminhem para a Secretaria de Estado. Nós vamos passar o e-mail, né, para ficar mais fácil. Vocês vão encaminhar o e-mail para a Nilza, que é da Secretaria Estadual. O e-mail da Nilza é nsferreira@saude.sp.gov.br. E, posteriormente, ela vai estar enviando para o Ministério todas as dúvidas, né, relacionadas aos indicadores, o que a gente não pôde estar respondendo de forma satisfatória nesse primeiro momento, porque nem todas a gente vai poder estar respondendo pela questão do tempo, né? Vocês também podem estar encaminhando para o e-mail da Nilza, que a gente vai estar providenciando a resposta. Tem mais duas questões aqui relacionadas à avaliação externa, né? Então, a Dalva, da Secretaria Estadual, nos enviou uma questão. Se a pesquisa de satisfação do usuário, quem será entrevistado nas visitas em loco, né? Como eu coloquei para vocês, vai ser entrevistado o usuário na unidade básica de saúde e vai ser entrevistado o usuário também no domicílio, né? E os outros profissionais que vão ser entrevistados são os gestores e profissionais de saúde. Temos também uma questão da enfermeira Sandra, que é de São Caetano do Sul. Ela está questionando, gostaria de saber se as 5 dimensões avaliativas serão realizadas em um único momento da visita. A equipe, né, de avaliação externa, ela vai estar fazendo a avaliação dos 5 componentes no período em que ela estiver no município. Aí vai depender da realidade do município. Se é um município pequeno, o processo vai ser mais rápido. Se for um município grande, vai precisar de mais dias. Mas, assim, no momento em que o avaliador externo ele estiver no município, ele vai estar analisando todas as dimensões, sim, né, de todas as equipes. E ela coloca também, né, São Caetano do Sul, gostaria de saber se o profissional que está como responsável na adesão terá que ser o responsável presente no momento avaliativo ou poderá ser representado por outro profissional da equipe. Essa pergunta é decorrente que temos 3 enfermeiras gestantes que no momento avaliativo as mesmas poderão estar de licença maternidade. Isso vai depender, né? Não está relacionado que quem fez a adesão, né, a enfermeira responsável fez a adesão, quem vai estar respondendo a avaliação externa, não. É a equipe que vai estar respondendo pela avaliação externa. E o entrevistador vai estar conversando com a equipe toda e direcionando a entrevista para alguns profissionais, mas isso vai ser na unidade básica de saúde no momento da avaliação. Então, não vai ter prejuízo nenhum, né, se o profissional que aderiu não estiver presente no momento.
Eu queria também só trazer mais algumas questões antes de abrir a palavra para a DRS Araçatuba. Duas questões colocadas pela Silsa, né, que ela está perguntando como será disponibilizado o sistema que será colocado a MAC. Então, vocês, só lembrando mais uma vez, a gente vai ter, por meio do programa de gestão do PEMAC, 3 aplicativos que vão estar sendo abertos, né, ou três momentos que vão estar sendo abertos, links que vão estar sendo abertos por meio desse programa agora no mês de abril. Um deles é um processo onde o gestor e as equipes serão convidadas a entrar nesse aplicativo para subsidiar com informações a fase 3 do PEMAC, que é a avaliação externa. Então, é um momento que certamente vai ter início e término, né, de alimentação desse aplicativo. Um outro é a apresentação da situação geral dos indicadores. Então, o Ministério vai estar lançando um aplicativo, trazendo a situação geral de todos os indicadores, né, do PEMAC, para uma análise geral, para a gente está começando a discutir e instituir os processos de monitoramento desses indicadores. Então, alguns desses indicadores trazendo informações que ainda são de 2011, porque a pergunta da Silsa é se os dados do SEAP serão vistos a partir do ano de 2011, e outros indicadores que estão muito atrelados à utilização das novas fichas ou das fichas complementares, trazendo informações de 2012, né? E um terceiro aplicativo, que ele vai ficar aberto permanentemente, que é o aplicativo do AMAC, que é o aplicativo da autoavaliação. Então, esse aplicativo do AMAC vai traduzir, né, os momentos avaliativos que as equipes e a gestão estiverem fazendo e utilizando o AMAC. Então, esse aplicativo do AMAC, como os momentos avaliativos são permanentes, né, é um sistema que vai ficar permanentemente aberto. Ele vai ajudar, né, as equipes e as secretarias de Estado da Saúde, então é uma ferramenta, né, de apoio ao AMAC, a fazer os cálculos e o registro dos momentos avaliativos, dos padrões que foram discutidos, ou das dimensões, ou das subdimensões, né, em relação a todo o processo de autoavaliação. Aí tem uma outra pergunta aqui, que aí ainda vem do DAB-CG, que é de São Bernardo do Campo, né? Que no caso de algum município optar pelo Qualis AB, haverá alguma interface no sistema? Sim. Desses 3 sistemas que eu estou falando, um é específico do AMAC, o outro é específico da avaliação externa. Então, nesse específico da avaliação externa, onde vocês vão estar informando esse sistema com questões relacionadas aos instrumentos, às dimensões da avaliação externa, vai ter sim uma perguntinha lá para os gestores e as equipes responderem sobre a autoavaliação. E aí uma pergunta simples, né, dizendo assim: vocês fazem autoavaliação ou estão usando alguma ferramenta de autoavaliação? Se for o AMAC, vai ter um campo lá para vocês ticarem e falarem assim: ah, é o AMAC. Se for outra ferramenta de autoavaliação, que seja o Qualis AB, vocês vão ticar lá, não, é o Qualis AB, ou o MQ, ou, né? Então, essa possibilidade de estar vinculado ao sistema, porque é uma informação necessária à avaliação externa, vai ter um espaço, sim, no sistema, para que vocês registrem se a equipe já está fazendo e qual a ferramenta escolhida pela equipe, pela gestão, para estar fazendo a autoavaliação. E tem uma última pergunta aqui também, mas aí é de Marcela, de Novo Horizonte, em São Paulo, que é: gostaria de saber se tenho que fazer a autoavaliação e solicitar a visita externa, que está no programa para até o dia 16/4. Então, o que é isso que a Marcela está perguntando? O processo de autoavaliação é importante que esteja, né, acontecendo e que seja registrado no momento da avaliação externa. É um componente da nota das equipes, né, estar
com processos de autoavaliação instituído ou estar fazendo processos de autoavaliação. Então, vai compor a nota, como a gente já falou, né? Agora, o processo de autoavaliação, ele é permanente, O processo da certificação, ele é mais pontual, é a terceira fase do PEMAC. Então, assim, vocês vão solicitar a avaliação externa agora no mês de abril, por meio desse aplicativo, né, que a gente vai estar liberando. Então, é importante que as pessoas que sejam as referências dos municípios, que tenham senhas de acesso ao sistema de gestão do PEMAC, assim como as pessoas de referência das equipes, que têm senhas de acesso ao PEMAC, reativem as suas senhas, porque é com essa senha e por meio dessa entrada que a gente vai ter acesso a esses aplicativos que a gente está colocando aqui para vocês e que vai estar aberto agora todos no mês de abril. Então, isso é monitorar o sistema, entrar no sistema de gestão do programa, também é necessário que isso aconteça sempre. A gente vai abrir agora a palavra para DRS Araçatuba. Bom dia, DRS Araçatuba. Bom dia, meu nome é Kleber, eu sou enfermeiro da Unidade Básica de Saúde de Glicério, da DRS 2 Araçatuba. Estamos num grupo de 48 pessoas. Gostaria de saber, visto que quando o CIAB foi criado, era para acompanhar o Programa Estratégia Saúde da Família. Já que as unidades básicas de saúde realizam algumas especialidades clínicas, como GO, pediatria, cardiologia, por que não podemos lançar esses atendimentos no CIAB? Outra pergunta que eu gostaria de fazer, né, eu gostaria de saber, é se nesse primeiro momento, no AMAC, eu posso priorizar as intervenções na matriz de intervenção, ou se eu devo realizar essas intervenções em todas as questões que não foram pontuadas com nota máxima. E outra pergunta também que eu gostaria de saber, de fazer, eu gostaria de um maior esclarecimento sobre os apoiadores institucionais e matriciais. Se tem algum manual, alguma forma de a gente estar se interagindo mais sobre esses apoiadores. Passo a palavra, muito obrigado. Oi, Kleber. Em relação ao CIAB, ele é um sistema de informação da atenção básica, né? Ele tem as especificidades, mas nesse momento ele foi ampliado, né? Ele contempla um número muito maior de informações. E tem algumas questões que são específicas. Eu não sei, alguns procedimentos, né? Eu acho que você está perguntando mais específico sobre procedimentos de GO, de pediatria. Ele pode sim ser registrado no CIA, né? Ele tem um sistema que é específico para registro de procedimentos mais específicos do gineco e do pediatra, mas a grande maioria dos procedimentos que são realizados, né, hoje pela equipe parametrizada, que inclui o ginecologista e inclui o pediatra, ele já pode ser registrado no CIA sim. Né? A gente está trabalhando com o CIA, que é o 6.6, desculpa, a gente está trabalhando com o CIAB, que é o 6.6, onde ele tem a ficha, que é o PMA2 e o PMA2 complementar, que amplia as informações que a gente pode estar incluindo dentro do sistema de informação, inclusive sobre ações do pediatra e do ginecologista. O apoio institucional e o apoio matricial, nós temos inúmeras experiências, né, e inúmeras referências. A gente pode, eu acho que seria mais interessante se a gente também passasse as referências teóricas e as experiências práticas por e-mail para vocês, né? Porque a gente tem uma organização hoje a nível do Brasil, né, no que se refere tanto ao apoio institucional como ao apoio matricial. E a experiência hoje mais, que a gente está com uma estruturação mais forte em relação ao apoio matricial, é o NASF, né, que ele vem com toda uma proposta que vocês podem consultar, que fala bastante sobre apoio matricial, que é o caderno de atenção básica de diretrizes do NASF, que está disponível no nosso site, que é o site do DAB, né, que eu passei anteriormente para vocês. E
E o apoio institucional também, né? Para além da estruturação que o Ministério vem fazendo, nós já temos um manual do apoiador institucional, né? Do Ministério. Nós temos várias publicações, né? E artigos e também 2 teses de doutorado que foram defendidas agora, que também diz da organização, do funcionamento, do apoio matricial que hoje vem se estruturando para o Brasil. Eu quero trazer aqui mais algumas questões, né? Tem as questões da Hilda e Virgílio, que ela está perguntando se no processo de avaliação externa, as universidades e as equipes irão receber antecipadamente os instrumentos que serão utilizados na aplicação da avaliação. E se no momento das avaliações, as supervisões de saúde e instituições parceiras irão participar juntas, né? Então, em relação às dimensões da avaliação, eu acho que um pouco hoje a gente já conseguiu publicizar para vocês, né, o que necessariamente na avaliação externa a gente vai estar observando e aí retomando. São aquelas 5 dimensões, né? Que é a dimensão da gestão para o desenvolvimento da atenção básica, estrutura e condições de funcionamento das unidades, valorização dos trabalhadores, e acesso e qualidade da atenção básica. E o acesso e utilização e participação e satisfação do usuário. Isso está na apresentação. A gente espera, sim, né, que antes da avaliação externa começar, né, essa ferramenta no seu formato final seja também publicizado para que as instituições e os parceiros e todas as pessoas e atores envolvidos, implicados nesse processo, tenham acesso. A outra questão, né, é de São João da Boa Vista, da Amélia, que ela pergunta: para solicitar avaliação externa é preciso ata do Conselho Municipal de Saúde, CIB, ou apenas a deliberação da CIB que aprova a adesão do município ao programa? Eu acho que todas as discussões que vocês já fizeram em espaços de gestão no âmbito do município, é importante a gente ter e é importante a gente reservar e ter essa documentação como parte da história de todo esse processo. Mas necessariamente, para a solicitação formal da avaliação externa, né, isso já está inclusive no instrutivo do PEMAC, o que a gente está pedindo é as deliberações das CIBs, né? Como São Paulo é um estado muito grande, a gente sabe que vocês têm a ICIR, né, que vocês se organizem para que essas representações tragam, né, naquele território, quais são os municípios, né, que fizeram adesão ao PEMAC. Até pode ser uma lista geral dos municípios e que essa lista geral seja disponibilizada ao Ministério, que é o que vai, né, caracterizar também a solicitação, né, da avaliação externa. Isso já estava colocado como uma condição, né, no momento da adesão dos municípios às equipes ao PEMAC. E a outra questão colocada, gostaríamos de saber se podemos contratar profissionais técnicos de enfermagem ou agentes comunitários de saúde e utilizar do PAB variável ou PAB qualidade, né? É importante colocar que todo o pagamento de profissionais, né, com recursos do PAB variável, aí de uma forma mais geral, não só do PAB qualidade, que é um dos dispositivos que compõe o PAB variável, né? É que a gente direcione para profissionais que estejam implicados em ações na atenção básica, né? Qualquer profissional. Então, eu acho que é importante isso estar colocado. E uma pergunta super importante da Priscila, lá de Itaquaquecetuba, né? E ela está perguntando se vocês, ou se nós, né, se aqui a Secretaria vai estar disponibilizando essa vídeo, até para a gente poder estar revendo depois, né? E a resposta é sim, né? A vídeo vai ser disponibilizada daqui a uns 5 ou 10 dias, né? No site das escolas de governo. Então, se vocês quiserem anotar, é www.escolasdegoverno.sp.gov.br. Então, vai estar disponibilizada daqui a uns 5 ou 10 dias para que a gente possa rever e possa estar se atualizando quando necessário em relação às questões. A gente vai abrir agora para a DRS de Marília. Bom dia, DRS de Marília. Bom
bom dia. Eu sou Beth, aqui da Regional de Marília, sou articuladora da atenção básica. Eu queria 3 esclarecimentos, né? Um deles é em relação à parametrização, que nós tivemos um município aqui na nossa região, e ele está com um processo mais anterior, no sentido do território, organização da equipe. Se a questão, né, do aplicativo para solicitar a visita externa, teria um tempo maior para isso, né? Para essa equipe parametrizada, inclusive a homologação saiu agora há cerca de 1 mês e meio, né? A homologação do Ministério da Saúde. A outra questão é em relação à possibilidade de municípios que não tiveram oportunidade na época de, né, realizarem adesão, embora a portaria acho que está prevendo para o ano que vem, se é essa possibilidade ou vai ter alguma possibilidade mais próxima. E um outro esclarecimento em relação à equipe de avaliadores externos, se eles vão, né, estabelecer uma conversa, enfim, com os articuladores da atenção básica, né, que são os apoiadores, né, mais diretamente nos municípios, no estado de São Paulo. Passo a palavra. Em relação às equipes parametrizadas, a questão da solicitação da avaliação externa, ela vai ocorrer todas no mesmo momento, né? A gente vai estar abrindo, né, esse aplicativo da avaliação externa, a previsão é que a gente abra, né, nesses próximos dias, como a gente já colocou para vocês, e que esse aplicativo fique aberto até o final do mês de abril, né, aonde caracteriza, né, a finalização da solicitação das avaliações externas. Então, elas vão se dar no mesmo momento, né, a solicitação, não vai ter uma data específica para as equipes parametrizadas. Mas na avaliação externa, no acompanhamento, a questão, né, da composição atual dessas equipes, isso vai ser levado em consideração, né? Como a Eliane colocou, a gente quer ver esse momento da avaliação externa como um momento para potencializar e para agregar junto às equipes de atenção básica a questão da melhoria, né, tanto da questão do acesso como da qualidade. Acho que a gente não pode perder de vista que esse momento é um momento para fazer uma análise e ver no que a gente pode estar em parceria, potencializando para as equipes de atenção básica. Então, isso vai ser levado em consideração em que momento se encontra cada equipe de atenção básica do Brasil, né? E as equipes novas, claro, vão ser olhadas e avaliadas no momento que elas se encontram, né? A gente vai estar sendo uma avaliação que ela seja construtiva, não punitiva ou aquilo que falta, mas aquilo que pode acrescentar. Então, é importante que a gente tenha um olhar muito positivo em relação a esse momento, né? E esse momento de avaliação externa também. Os novos municípios para adesão, nós não temos uma novidade, né, e nem podemos, devido a esse ano, né, de 2012, a previsão para abrir as novas adesões vai ser somente em 2013, como está no manual mesmo, né, não teve nenhuma mudança. Em relação à avaliação externa, né, a questão de estar sendo realizado uma conversa e também, né, uma discussão com os apoiadores, articuladores da atenção básica do Estado de São Paulo, sim. É fundamental que quando a avaliação externa vier, ela também trabalhe junto com os articuladores, que as informações que vocês têm, o acompanhamento da atenção básica, né, das equipes e dos municípios, é muito importante para acrescentar junto à questão da avaliação externa. Então, vai sim, né, tá tendo momentos de conversa, é importantíssima a organização dos articuladores, quando a equipe de avaliação externa for para o município, é fundamental que vocês estejam presentes no município, sim. Agora a gente vai estar chamando a DRS de São José do Rio Preto, para as questões. Boa tarde, meu nome é Carolina, eu sou enfermeira da atenção básica em Catiguá, estamos aqui na DRS de Rio Preto, em 42 pessoas, e temos 2 questões para vocês estarem esclarecendo para nós. A primeira é, o que o município pode fazer para a valorização do profissional? A segunda questão é, qual o nome que nós deveremos estar colocando?
Por exemplo, o nome da Kiksanukines ou o nome fantasia? Passa a palavra. Carolina, eu vou pedir para você refazer a segunda pergunta, porque a tua primeira pergunta, que é sobre como utilizar ou que estratégias o município pode utilizar, né, para estimular os profissionais, a gente conseguiu registrar. Agora, essa segunda, eu não entendi se tem a ver com o registro da equipe no Cines. Eu acho que é importante se refazer, porque teve um problema de áudio aqui. Então, eu vou devolver a palavra a você. A nossa dúvida é em relação à visualização externa da unidade de saúde. Nós estamos em dúvidas em estar colocando o nome que consta no CNES, nessa visualização, nessa placa externa, ou o nome fantasia da unidade de saúde. Essa é a nossa dúvida. Passa a palavra. Obrigada pelas questões. Eu acho que em relação a estratégias, né, de estímulo aos profissionais na utilização dos recursos do PEMAC, o que a gente tem observado e que alguns lugares, inclusive, já começaram a discutir é a possibilidade de trabalhar com a bonificação por resultado, né? Então, mas aí é muito uma decisão da gestão local, da utilização e do direcionamento desse recurso para isso. Eu acho que é um momento bem interessante, né, para a gestão pensar nessa possibilidade, até porque o PEMAC traz toda essa discussão, né, da discussão da pactuação de metas, da questão da gestão por resultado. Então, eu acho que uma das estratégias que a gente tem estimulado e tem acompanhado é essa possibilidade, né, da gente instituir repasses financeiros também, bonificações para os profissionais das equipes a partir dos resultados. E essa questão da visualização externa, eu acho que é uma decisão muito da gestão local, né? É importante que a gente tenha uma visualização e uma identificação daquela unidade, né? No momento da certificação, uma das coisas que a gente vai estar fazendo também, né, que eu acho que é bem importante, é o georreferenciamento, é a identificação daquela estrutura num determinado espaço e local. Então, eu acho que é importante que vocês guardem sempre similaridade com o registro que vocês fazem no Cines, né? Até porque o Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde, né, é por onde o Ministério da Saúde e também as Secretarias de Estado da Saúde conseguem identificar nessas estruturas físicas e os profissionais, o recurso humano que está atrelado a essa estrutura física, né, a composição das equipes. Então, importante que vocês guardem uma certa similaridade, né, entre o que vocês registram no CNES e aquela denominação que vocês colocam para aquela unidade. A gente sabe que isso é muito variável, né, isso depende muito de cada lugar, né. Tem lugar que denomina a unidade básica de saúde, trazendo para o nome da unidade o nome do bairro onde ela está situada, né? Outras não, outras colocam que a unidade de saúde é da família e aí instituem um número, um nome, fantasia para... Então não tem como a gente falar para você que exatamente tem que ser de uma forma A ou B, né? Isso é muito uma organização e a secretaria ou as gestões municipais têm autonomia para essa decisão. É importante que a gente tenha uma identificação, porque muitas vezes a gente chega numa estrutura física, né, de tal qual unidade básica de saúde, mas que não tem nenhuma referência de que lá funciona uma unidade básica de saúde, um centro de saúde, um posto de saúde. Então, eu acho que vocês guardarem isso e essa já é importante. Eu vou passar a palavra agora à DRS de registro. Eu acho que a gente já está com o horário aqui próximo ao meio-dia, né? A gente tem mais... Quantas DRS, Rose? A gente tem mais algumas DRS, né, inscritas, então a gente vai estabelecer aqui um teto, quem sabe até 12h30 para esse diálogo, né? Então, a gente vai manter agora o diálogo com a DRS de registro. Bom dia, DRS de registro. E Rosane, as nossas dúvidas aqui, muitas já foram respondidas, mas gostaríamos de perguntar se após a solicitação da avaliação externa, tem algum cronograma previsto, se está correlacionado, logo que a unidade peça,
já em seguida vai estar recebendo a visita e se o município vai ser comunicado. Outra coisa é se a equipe de avaliação, no momento da visita externa, vai estar já fornecendo informações e se o resultado dessa avaliação é imediato ou quando que a unidade vai ficar sabendo o resultado da sua avaliação. Passo a palavra, obrigada. Em relação à avaliação externa, a questão do momento, quando é que a avaliação externa vai para os municípios. Esse calendário a gente não trouxe porque ele não está ainda totalmente fechado, mas tem uma programação de distribuição das equipes de avaliação externa para o Brasil, né? Em quais estados vão começar, em quais municípios. Está sendo finalizado, isso vai ser disponibilizado no site, né? A gente também está aguardando que já tenha essa disponibilidade já nos próximos dias, que os municípios vão poder visualizar, né, por onde que vai começar a avaliação externa, quais são os municípios que vão estar recebendo primeiro, né? Então a gente está aguardando também para poder ver esse cronograma, né, que ele está sendo finalizado. Em relação ao resultado, o resultado ele vai ser imediato em relação à transmissão dos dados, né? Os avaliadores externos eles vão estar com tablet, que eles vão estar registrando e mandando imediatamente os resultados para o sistema de informação do Ministério. Ele não vai ser disponibilizado imediatamente. Primeiro vai ser consolidado o resultado, né? Consolidado a avaliação externa, consolidado a nota, né? Referente aos indicadores e também em relação à autoavaliação. Após a consolidação total, né, da soma total dessas 3 dimensões, é que a gente vai ter o resultado por município. E primeiro vai ser passado o resultado para o município e depois é que vai ser analisado a socialização desses resultados, mas com permissão dos municípios. Primeiro vai ser passado todo o resultado para o município. O tempo exato para retorno para o município, a gente também está aguardando as primeiras para ver quanto tempo que vai ser entre a realização da avaliação externa e o retorno para cada município, né? Então, como a gente está no momento de construção, a gente também vai ter que estar indo a campo para poder ver essa questão de tempo, né? Mas a transmissão é imediata, mas o retorno é depois da avaliação total. Eu não entendi. Pode responder. Também tem uma questão aqui em relação ao retorno, né, do investimento para a equipe de saúde da família, para equipes, né, que pertencem ao PEMAC. Eu acho que também a gente tem que olhar para as equipes, né, que para além da questão de um retorno específico financeiro, que essa organização é uma organização municipal, a gente também tem que preconizar que esse incentivo ele também volte para o profissional em forma, né? Volte com a oferta de formação de educação permanente para os profissionais e também melhoria da questão do processo de trabalho dos profissionais, tanto interna, né, dentro das unidades básicas de saúde, como para o acesso e desenvolvimento das ações nos territórios de atuação das equipes de atenção básica. Então, é importante que, para além da questão, né, que nessa organização de como vai ser a utilização desse recurso, né, que é um PAB variável, seja priorizado a questão do retorno para o profissional, não só como um incentivo financeiro, mas também como um retorno para a formação e também para a estruturação do processo de trabalho das unidades básicas de saúde, que isso fortalece muito e favorece muito o desenvolvimento do trabalho dos nossos profissionais de atenção básica. Acho que seria isso, né? Tem uma pergunta aqui, que aí está sem... Ah, não, é da Cristina, da DRS 3 de Araraquara. Aí ela está pedindo para que a gente oriente, mais uma vez, como é que vai ficar ou como é que será esse sistema de autoavaliação do AMAC. Se ficará permanentemente aberto, como é que se dará isso, se o município pode frequentemente acessá-lo.
Se vocês olharem, né, e a ferramenta ou a MAC, ele já está disponibilizado na página de gestão do programa, na íntegra, né, um manual com capa azul. Na apresentação da Rosane, inclusive, ela traz a foto desse material. Então eu acho que é importante vocês retomarem e olharem esse material. Vocês vão poder verificar que ele tem uma composição de notas também, né, que cada equipe e a gestão pode agregar a cada um dos padrões, né, dentro das subdimensões que vão estar sendo utilizados na autoavaliação. Então, esse aplicativo do AMAC é uma ferramenta que vai ajudar a equipe e a gestão a estabelecer esses cálculos, a fazer esses cálculos, né? Então, eu acho que se vocês abrirem o manual, vocês vão ver que tem algumas tabelas trazendo, exemplificando como é que será feito esse cálculo, como é que pode ser agregada a nota, dos momentos avaliativos. Então, esse aplicativo, ele vai ajudar, né, a equipe a registrar tudo isso, ele vai ajudar a fazer esses cálculos, né? Então, ele vai ficar permanentemente aberto, até porque a gente entende que o processo de autoavaliação, ele é permanente, ele é vivo, né? Ele acontece sempre que necessário. Então, digamos que uma equipe escolha uma subdimensão, né, ou faça a autoavaliação de todas as subdimensões que estão colocadas para a equipe, né? Então, o que ela vai fazer? Para cada um dos padrões, né, analisados ou discutidos, ela vai instituir uma nota que vai de 0 a 10, certo? Então, dentro daquele padrão, né, e dentro do aplicativo, vocês vão poder lançar, né, em que momento foi feita a análise daquela dimensão, daquela subdimensão daquele padrão e qual a nota vinculada àquele padrão que a própria equipe se deu no momento da autoavaliação. Então, esse aplicativo, ele fica permanentemente aberto, até mesmo porque, se naquele momento daquela primeira avaliação, a equipe se deu nota 5, digamos, para um determinado padrão, num próximo momento autoavaliativo, para aquele mesmo padrão, né, a equipe pode avaliar o seu plano de intervenção, né, de forma a tentar melhorar ou se melhorar ou atender aquele padrão, e vai se dar uma outra nota. Então, o que acontece? Esse sistema vai permitir que esse registro dos momentos avaliativos e dessas notas, né, que vão ser agregadas a cada um dos padrões, seja registrado. E o próprio sistema tem a condição de estar gerando relatórios em relação a tudo isso. Diferente, né, e aí eu volto a ressaltar para que não tenha dúvida sobre isso, do aplicativo que vai caracterizar e formalizar o início da fase 3 do PMAC, que este sim vai ter um tempo de início e término, onde as equipes e a gestão vai ser convidada a entrar nesse aplicativo e informar, né, esse aplicativo sobre algumas questões relacionadas às dimensões da avaliação externa. Então, provavelmente agora no mês de abril, quando a gente estiver lançando esses aplicativos, este que caracteriza o início da fase 3, né, venha definindo prazo de início e término da sua alimentação. Eu acho que... Tem uma questão, né, que retornou para a gente, que é em relação aos desafios. Está sendo solicitado para esclarecer como vai ser feita a avaliação de risco e vulnerabilidade no processo de acolhimento à demanda espontânea. Para a classificação de risco, né, avaliação de risco, foi criada uma ferramenta que ela está no nosso caderno de atenção básica. Essa ferramenta ela foi adaptada para ser realizada a classificação de risco na atenção básica. Eu vou pedir para que vocês acessem o nosso site, né, como eu coloquei para vocês, do DAB, e lá tem as publicações. Dentro das publicações tem o CAB de atenção básica, que é sobre acolhimento. E dentro do CAB acolhimento, vocês vão estar encontrando como deve ser feita a classificação de risco ou avaliação de risco na atenção básica, no momento do acolhimento na demanda espontânea. Tem uma outra questão que é em relação... para os municípios que não possuem NASF, né, existe um outro tipo de recurso que podemos utilizar para a contratação do apoio institucional. Isso é uma
numa estruturação geral, a gente coloca várias opções, mas dentre elas tem a opção municipal mesmo, né? Do próprio município estar contratando um apoiador institucional com essa função específica e subsidiando, pode subsidiar o pagamento através do PAB, né? Que é o recurso da atenção básica. E aí, várias reorganizações que o próprio município pode fazer. Ele pode estar utilizando já do seu quadro de funcionários, identificando alguns profissionais que têm perfil para estar fazendo o apoio institucional às equipes, né, e pode estar reorganizando esse profissional. Ele pode estar realizando em parceria às universidades ou solicitando ajuda e estruturação junto ao Estado também, para poder ver a viabilidade de formas, né, de estruturar o apoio institucional em seus municípios para as suas equipes. Então, há várias formas para poder estar estruturando, né, esse apoio institucional dentro do município. O Ministério não preconiza ou não diz qual é a forma, porque a forma é o próprio município que vai ver qual é a mais adequada para poder estar organizando, né, e estruturando esse apoio dentro do seu município. Claro que contando, sim, com o apoio do Estado e com o apoio do Ministério naquilo que for necessário para poder estar ajudando. Nós vamos chamar a DRS de Piracicaba, né, que vai ser a última, que vai estar fazendo questões para nós, nesse momento. Bom dia. Nós somos aqui de Piracicaba, estamos com 28 profissionais e a gente gostaria de uma informação. O município que aderiu ao PEMAC, porém, ele não tem a Estratégia de Saúde da Família, nem o PACS, Programa de Agentes Comunitários, ele tem apenas o CIA e não o CIAB, se ele pode se manter ou não neste programa. Obrigada. Quer responder ou quer? Que sincero. Primeiro, a gente precisaria entender um pouquinho como é que ele aderiu ao PEMAC, né? Foi através da equipe parametrizada, né? Se ele não tem equipe de saúde da família e não tem PACS, se foi pela equipe parametrizada, não há problema, né? É uma equipe que ela está dentro do PEMAC e vai ser desenvolver todo o acompanhamento, né, que tem dentro do sistema, né? Não há problema que vocês não tenham. Agora, em relação ao sistema de informação, o município aí tem que ver, né, se está tendo alguma dificuldade para poder estar utilizando o CIAB, né, que é um sistema nacional disponível. Todos os municípios podem estar utilizando, porque a gente tem que ter uma base, uma fonte, né, de informação, e o que nós estamos utilizando nesse momento é o CIAB, né, para poder fazer o cálculo dos indicadores. Então, é necessário, sim, que o município tenha o sistema de informação, né, uma fonte, e para a gente, nesse primeiro momento, vai ser utilizado o CIAB ou um que seja equivalente, né? Tem alguns municípios do Brasil que tem um sistema de informação equivalente, mas é necessário que tenha um sistema de informação para atenção básica, para o registro das informações, né? Aonde vai ser extraída, para que seja feito o cálculo depois para parâmetro dos indicadores, né? Então, é necessário que vocês, se tiverem com dificuldade, vocês podem estar acionando o Estado e nós, do Ministério também, para que possamos ajudar na questão do sistema de informação para atenção básica, mas é necessário que seja implantado. Nós queríamos já estar finalizando, né, nesse momento. A gente quer estar agradecendo muito essa oportunidade, agradecendo o Estado, agradecendo os municípios e vocês, profissionais de saúde, desse momento dessa nossa interação, né, de estar aqui, a gente podendo apresentar um programa que, para a gente, na atenção básica do Ministério da Saúde, é fundamental, né, para a gente poder estar fortalecendo a nossa atenção básica no Brasil, para que a gente possa estar fortalecendo a nossa atenção básica aqui em São Paulo. E nos colocamos à disposição, né, estamos no Ministério, no que vocês precisarem. A gente tem uma comunicação que a gente pode estar esclarecendo dúvidas em outros momentos. Vocês podem estar nos ligando, pode estar ligando através do Estado, né? O Estado, em parceria, a gente pode estar estabelecendo essa comunicação e nos colocamos à disposição, né? Para outros momentos, para outras necessidades. A gente pode estar também discutindo presencialmente nas DRS,
em alguns municípios, eventualmente, quando necessário, né? E a gente pode estar fortalecendo os nossos laços para que a gente consiga realmente um salto, um avanço grande dentro da questão do acesso e da qualidade da atenção básica que a gente tanto deseja para o Brasil. Eu também quero agradecer, né, a disponibilidade das pessoas em ficarem conosco essa manhã, né? Infelizmente é um tempo curto para tantas questões e tantas dúvidas, né? Mas eu reforço o que Rosane colocou, que a gente tem a disponibilidade em estar também presencialmente participando das agendas que as DRS e o COSEMS estejam promovendo, né? E eventualmente nos municípios, né? Se o município julgar necessário e importante a nossa participação. E no último relatório aqui, repassado, da videoconferência, a gente teve a participação de 18 DRS e quase 240 pessoas, então eu acho que a gente avalia de uma forma muito positiva, né, essa possibilidade de estabelecer esse diálogo pela videoconferência, né? Eu acho que é um mecanismo bacana, porque a gente consegue colocar vários atores, né, em cada uma dessas DRS, de forma a compartilhar, né, essas falas e as dúvidas e as respostas. Então, a gente pode até, né, por meio da Secretaria de Estado da Saúde, estar promovendo outros momentos como esse, assim que vocês acharem necessário colocar agradecimentos, né? E a gente também teve um acesso importante, né, pela internet, né? Eu ressalto ainda a necessidade daquelas dúvidas que a gente não esclareceu sobre os indicadores, principalmente as dúvidas que vieram pela internet, que sejam redirecionadas àquele e-mail que a Rosane passou, né, da Nilza, né, que é a Nilza nsferreira@saude.sp.gov.br, porque assim a Nilza consegue direcionar as questões lá para o Ministério da Saúde e a gente efetivamente devolver à Nilza as respostas. Então, quero agradecer, eu acho que a gente avalia como muito positivo esse momento, né, e muito positivo o fato de saber que cada uma das DRS que pediram a palavra tinha um grupo tão grande de profissionais nos ouvindo e compartilhando conosco nessa segunda etapa, né, do PEMAC, a terceira fase do PEMAC e tudo mais, porque no momento que a gente fez a adesão, eu acho que já começou o nosso compromisso, o nosso apoio institucional já começou no momento da adesão. Então, bom dia a todos, um bom retorno para aquelas pessoas que tiveram que viajar até a DRS, né, e a gente espera outros convites para dar continuidade a esse processo do apoio. Boa tarde.